Olá pessoal. Bem-vindos, pessoal. Já não me lembrava que era bem-vindos. Essa é a palavra de introdução. Exatamente. Bem-vindos pessoal. a mais um episódio do Hoje Treta. Exatamente. E desta vez sobre... João. Religião hoje. Isto vai dar asneira. Hoje vai ser Vai ser complicado. Eu estou aqui... espíritos e tudo mais. Exatamente. Não, isto vai ser uma sessão espírita. Vamos fazer o Ouija e o caraças. Bem, eu estou aqui com João Coutinho. Eu estou aqui com o Ricardo Marques, o verdadeiro, o costume. Obrigado. E tu também és um gajo particularmente interessante e uma Ok. pessoa individual. Ok. Pá, é verdadeiro, acho que és. Não sou fictício. Eu vou-te explicar, Pelo eu menos tenho andado a ver muito Orphan Black e aquilo é sobre clonagem, então Pronto. agora ando com Olha, muitas dúvidas. Ele ainda não tinha falado hoje do Orphan Black, eu já estava a achar estranho, sinceramente. O pessoal já está farto de me ouvir a falar de Orphan Black, apesar de ser uma série que já acabou há uns anos, mas Pá, pronto. shameless plug Ele aqui. está um bocado obcecado. Queres saber o melhor? É que eu acho que ao fim deste episódio vai haver gente a dizer-me: pá, olha, por acaso, é assim, Por não, acaso é não, boa curti série. nada não curti nada do episódio, não quero saber do episódio, mas Orphan Black é fixe. Orphan Black Imagino é isto bué acontecer. nice. Yeah, Ok. imagino. Mas pronto, pessoal, religião não é um tópico nada controverso, nem fraturante, Não. Nem de perto, nem de Que- longe. nem Que costuma não interessa dividir muita as opiniões, nem nada do género. Não, costuma Até ser porque é muito consensual. toda a Aliás, gente com uma opinião, não é? Exatamente. Sempre. E há que ter em consideração que consensual inclui sensual na palavra, por isso. Ok. Nice. Você vai aprender coisas. Exato, é assim. E pronto, olha, vamos falar sobre a religião, vamos falar sobre. As várias que existem no mundo, não é? Exatamente, e vamos falar sobre. Vamos tentar ir ao âmago da questão, tentar ir mesmo ao ONUS, ali ao. Eu vou ali. Como diz o Ricardo, como fazia o Ricardo Araújo Pereira, como é que era? Ali? Não sei. Esmiuçar ali mesmo, Esmiuçar. esmiuçar, mesmo ir ao fundo da questão. Eu não sei. Não costumava ver muito gato fedorento, já te disse. Mas não é Já gato te disse. fedorento, isto já é Então, pós. já é pós? Os miúços sufrágios já é. Não, é a última coisa de gato fedorento que houve. Pois Era é, gato há fedorento esses dos miúços miúços sufrágios que era sufrágios. por causa das legislativas na altura. Sim. As Percebes? sufragetes e tudo mais. É, exatamente, tem tudo a ver com isso. Ahm, Isto para a introdução já está a demorar demais. já está a até, demorar não bué. achas? Não, é assim, é por isso que eu ia só dizer, pá, pronto, religião. Vamos falar das religiões do mundo, das várias. Vai ser um episódio um bocado muito ad-lib. Muito Sim. daquilo que nos fomos lembrando. Vai ser muito um bocado como o dos impostos, um coisa mais conceptual, mais de definições, com mais um de... discurso livre, não tão planeado. Porque é assim, é um bocado... a não ser que queiramos expor mesmo uma religião, não é? É um bocado complicado de falar de um tema destes. Sim, e pessoal, Sim, são um bocado vários milénios de história, não é? Exatamente, e eu aconselho o pessoal a ficarem até ao fim, porque no final, pronto, vamos beber vinho e vamos comer hóstias. Exatamente. E, Só para e opá, avisar, se quiserem só. ver uma Exatamente. cena engraçada. Vamos aqui, Pronto, e fica. depois vamos mandar de penalti um copo de vinho, em nome de Jesus E Cristo. depois vamos para a Páscoa. Dar beijinhos à cruz. Isso já me parece um bocado discriminatório, parece que estás a gozar um bocado com a religião. Não, a cena que eu gosto com todas de igual forma, por isso acho que é na boa. O João é um herege. Mas pronto. Pessoal, é Pessoal, isto. exatamente. Não esquecer, redes sociais, Dois Treta, Instagram, Facebook, Twitter. Agora, no nosso Instagram, nós estamos sempre a inovar, nós gostamos de estar na dianteira, na proa. Oh. E, pessoal, para quem não me está a ver, eu estou a apontar o dedo para a câmara. E para É quem me está verdade, a ouvir, eu estou efetivamente. efetivamente a apontar o Tá, dedo para a câmara. efetivamente. Agora, na bio do nosso Instagram, tem lá o Linktree, onde vão ter lá os links todos importantes, pessoal. Espetacular. É só carregar no Linktree e vai ter lá o episódio no YouTube, no Spotify, no Anchor. E, sempre a pionar. Estão a ver? Sempre Pionar. a ser pioneiro. Sempre a ser pioneiro. Pionar. E neologistas também. Duas criar treta a aqui. pionar Sempre aqui. a pionar. Sempre a pionar. E pronto, é isso, pessoal. Vamos lá E é falar esta de religião, cena. então. Vamos falar. Portanto, aqui estamos. Religião hoje, Ricardo. Exato, opá, como eu estava a dizer, não é um tema nada controverso. Nada, é assim, opá, normalmente as opiniões das pessoas são muito alinhadas. Estás a perceber? Tipo, quase toda a gente tem a mesma Sem opinião em dúvida, relação à sem dúvida religião. nenhuma. Há um grande consenso. Sem dúvida nenhuma. E por causa disso, e também por causa da quadra, Quadra natalícia. exatamente, como estamos quase no Natal, achamos que fazia sentido falar da Páscoa. E quando chegarmos à Páscoa, vamos falar, opá, provavelmente de quê? Opa, Dia dos namorados? Se quê? Pode ser, fica uma hipótese. Ok.
Ou então do solstício. Mas portanto hoje então vamos falar de... Hoje, que é dia de Natal, vamos falar sobre Páscoa. Pronto, é assim, eu tenho aqui uma definição de religião. Okay. Hoje que é Natal vamos falar sobre Páscoa, então o que é que eu vou dizer? Religião. Não é que está de calor para dia 25 de dezembro, mas... É estranho, é estranho. Mas sim, continua. Pronto, estamos aqui a avacalhar para caralho, mas pronto, vamos falar sobre religião. Eu tenho aqui uma definição de religião, é assim, é difícil definir religião, até porque não há consenso absolutamente nenhum. Era exatamente o que eu te ia dizer, tipo, definir religião. Mas sim, dá-lhe. É assim, imagina, é uma tentativa de incluir digamos, as características e aquilo que normalmente as pessoas considerariam que é aquilo que inclui uma religião. Ok? E como é que se manifesta, o seu propósito, etc. Ok, a religião pode ser explicada como um conjunto de crenças relativas à causa, natureza e propósito do universo. Como é que é? Um conjunto de crenças relativas à causa, natureza e propósito do universo. Ok. Particularmente considera a criação de uma agência ou agências sobre-humanas, normalmente envolve rituais de devoção e observação, tendo frequentemente um código moral que governa a conduta dos assuntos humanos. Como sistema cultural, porque depois também há o aspecto cultural da religião, claro, como sistema cultural, a religião designa ainda comportamentos e práticas morais, textos, locais sagrados, profecias, ética ou organizações e uma visão do mundo que aproximam a humanidade dos elementos mais sobrenaturais, transcendentes e espirituais. Algumas práticas religiosas que são importantes de salientar são os rituais, cerimônias, comemorações, veneração, sacrifícios, festivais, banquetes, iniciações, serviços fúnebres e serviços matrimoniais, meditação, oração, música, arte, dança, serviço público ou outros aspectos da cultura, às vezes mais pequenos que não imensa coisa, portanto. Mas, exato, acaba por governar grande parte da vida pública. É assim, e... Daí haver um debate tão grande, por exemplo, com o laicismo na sociedade ocidental. Por exemplo. É assim, é natural que tenha esse tamanho gigantesco. Assim, bem vistas as coisas. Lá está, como... Acho que este episódio vai ser muito focado nisso. É do género, porque é que tem um impacto, porque é que tem uma importância tão grande nas sociedades? É assim, a religião... A definição que deste inicialmente era interessante. Depois, pronto, esticou para caraças e eu perdi-me a meio do caminho. Desnecessário. Não, mas a parte do início estava porreira no sentido em que era o conjunto de... Como é que é? Repete lá o iniciozito. Conjunto de crenças relativas à causa, natureza e propósito do universo. Exatamente. Porquê? A religião é uma coisa antiquíssima, não é? Acho que é capaz de vir em conjunto com... É assim, dependendo da forma como tu quiseres olhar para ela, tu podes olhar para a religião como uma coisa com praticamente 2 milhões de anos e que começa com os hunter-gatherers, com exatamente. Com os recoletores, com os grupos recoletores era e caçadores, onde eu estava ou seja, com Homo erectus, mais ou menos. Exatamente. Era exatamente onde eu estava a querer chegar. É uma coisa que acompanha já a raça humana desde os seus primórdios. Os genos Homo, estás a ver? Nem é sim, tipo Homo sapiens. Sim. Não, muito antigo. E se fores mais para trás, e notas isto nos chimpanzés e etc., em alguns mamíferos que estão mais próximos geneticamente dos seres humanos, existe muito dinâmicas grupais que parecem não é que possas conectar de forma direta, mas que tu consegues perceber, porque essencialmente a religião acaba por ser isso. Não é que os chimpanzés sejam cristãos ou muçulmanos, não é? Exatamente, mas tem algumas dinâmicas que parece depois são a gênese. Uma espécie de quase código moral, não? Ou uma coisa não necessariamente código moral, mas comportamentos grupais comuns. Okay. Estás a perceber? Porque imagina, o que é que está na base da religião? A associação dos seres humanos em grupos. Não há religiões individuais. Estás a perceber? Não há religiões que começam de um indivíduo e que ficam no indivíduo e que têm aspectos diferentes para todas. Estás a perceber? Isto não existe. É assim, todas as religiões... O traço principal da religião é que é uma atividade de grupo, digamos. Eu nem diria tanto que é uma atividade de grupo. Eu acho que acaba por se tornar uma atividade de grupo, porque depois é assim, tu juntas pessoas que têm coisas em comum, elas vão identificar-se umas com as outras com essas coisas que têm em comum, e vão
realizar atividades sobre essas coisas têm em comum. Se a religião for uma delas, é normal que realizem atividades em comum sobre Mas isso. então aí tens que ir um bocadinho mais para trás. Calma, a minha questão seria, porque tens, por exemplo, tens o exemplo de, que é uma... Pronto, quando a maior parte do pessoal fala em religiões, nós pensamos sempre muito em cristianismo, não é? Sim. Obviamente, porque é a nossa matriz cultural aqui na Assim, Europa. a principal coisa é as 3 religiões abraâmicas. Que é o cristianismo, o islão e o judaísmo. Exatamente. Completamente desordenadas. Exatamente. Mas totalmente, por totalmente desordenadas, sem ordem nenhuma. Portanto, por ordem seria judaísmo, cristianismo e islão. Exatamente. Por ordem crescente. Cronológica. Sim, exatamente. E nós aqui na Europa, pronto, porque somos cristãos. Sim, exatamente. Temos uma grande herança aqui em Portugal, então também temos uma grande herança muçulmana. Enquanto tiveram na Península Ibérica. Judaica também tens um bocado, e até mas judaica, menos do que o resto da Europa, ou principalmente do que a parte protestante da Europa. A parte que tem mais influência judaica é capaz de ser a Alemanha, a Holanda, França muito também. Muito por causa dos Ashkenazi e dos... Exatamente. Por exemplo, o Yiddish. Yiddish é uma língua que é uma língua hebraica. Daquele Médio Oriente. Não, o Yiddish é mesmo alemão. Yiddish é uma espécie de um alemão manhoso. Um alemão hebraico, sim. vá? É basicamente isso. O não Yiddish sabia. é tipo, foi desenvolvido. Foi tipo uma língua que foi desenvolvida, uma língua hebraica a mesma. Não sabia por acaso. Pensava que era só estranha, que era só tipo uma língua morta antiga. É do centro da Europa, o Yiddish. Boa cena. E não é morta, o Yiddish ainda continua a ser falado. I guess, como a latim, I guess. Tipo, exatamente. Originou no século IX na Europa Central. Exatamente. Olha, tem 1,5 milhões de falantes. Exatamente. Mas boa cena. Continuando. Continuando. Pronto, nós, para além dessas religiões, das religiões abraâmicas, não é? Que são mais familiares para nós, que somos são mais familiares para nós e acabam por influenciar muito a nossa perspectiva e se formos olhar daquilo bem que é uma religião. Porque, por exemplo, quando falo com imensa gente sobre temas deste género, religiões e coisas do género, há uma grande quantidade de gente que demonstra bué interesse nas religiões que acabam por nem sequer ser bem religiões orientais. Lá está, são por exemplo, religiões à mesma, mas não são focadas tanto numa divindade. Acho que essa é a grande questão. Por causa da budismo, por exemplo, a questão nem é tanto o monoteísmo. Eu acho que é mais a cena de uma figura central agente de ordem. Percebes? Imagina, a ideia nas religiões abraâmicas não acho que passe por aí. Não acho que passe por aí porque uma salvação externa. Eu acho que as próprias religiões orientais também falam disso. Simplesmente falam, não é, de uma forma diferente. E era por causa das religiões orientais, que eu até tenho alguma dificuldade em chamar-lhes bem religiões, porque acabam por se assemelhar mais a uma espécie de uma escola de pensamento, por falar assim. A cena é, por exemplo, o confucianismo, acho que é o exemplo mais crasso disso, porque basicamente... O confucionismo não sei se é considerado uma religião mesmo. Exatamente, é o que eu te estou a dizer. Mas é a grande fundação moral da China. Sim. Que acaba por atuar culturalmente e socialmente para a China, acaba por atuar da mesma forma que o cristianismo atuou para nós. Certo, mas não esquecer que a China é o país com mais ateus do mundo. Sim. Em grande parte por causa disso. Porque lá está, porque o confucianismo... E por causa do comunismo. O Confúcio. O maoísmo, claro. aliás. O Confúcio, pronto, foi só um gajo, um ganda gajo. Por acaso não sei, nunca li muito sobre ele. Sei que basicamente que o gajo existiu há 3.000 anos para cá, ou coisa assim do género. Foi Confúcio. Nem sei por acaso. Mas sei que é antigo para olha, 479 a.C. Exatamente, 2000 e tal anos. Há 2.500 anos. Não, nasceu em 551 a.C. Exatamente. Pronto. Há 2.500 anitos, mais coisa, menos coisa. Pronto, exato. E basicamente ele foi só um homem, vamos dizer que era um gajo bem normal, não é? Para todos os efeitos. Sim, exatamente. Porque assim, depois temos aqueles mitos fundadores, não é? Por exemplo, Jesus Cristo é filho de Deus, Confúcio era só um gajo. Exato. Era um gajo que existia para ali e que dizia, olha, pessoal, é assim, se nós quisermos viver em sociedade e quisermos viver em harmonia uns com os outros, devíamos respeitar uma série de princípios. E acabaste de mandar ao champanhe 15 minutos de conteúdo que eu tinha. Meu. Ah, sério? Ao saltares logo para isso, mas estou a brincar.
Estou a brincar, mas não estou. Mas pronto, continua. A arte da condensação da informação. Mas vá. Não, porque pronto, foi muito uma coisa assim deste género que ele disse. Isto depois já há imenso para onde desempacotar aqui, não é? Porque na minha opinião... vamos tentar sigir aqui um bocadinho ao Confúcio. Pronto, o Confúcio foi esse gajo que 551 a.C. nasceu, passaram uns anitos, começou assim, se nós quisermos viver em harmonia, em conjunto, todos numa sociedade, e criar uma sociedade estável. Assim, eu acho, eu estive a pensar, e cheguei a este conjunto de regrinhas, não é? E eu sinceramente eu acho que se nós todos fizéssemos esta cena aqui, que funcionava melhor. Que até era capaz de dar alguma coisa, e o pessoal ficou tipo do género, este gajo até... Parece fazer sentido o que ele está a dizer, mano. Tipo... não roubar, não matar, por acaso, não andar a dizer dava mal. jeito de não ter que me preocupar se me iam roubar, man. E se calhar, e se calhar para isso era necessário que ninguém roubasse. Se calhar eu precisava de eu também não roubar, meu. E o pessoal ficou todo assim no género. E começam todos assim, gera-se quase uma espécie de uma consciência, não é? A dizer, vamos andar assim. Juro-te, eu e tu, man, um gajo para ele vira-se, vamos parar de nos roubar uns aos outros. Eu não te roubo se não me roubares, meu. Yeah. E o outro? Não sei. Prometes? Prometes? Uma coisa assim do género. Prometo. Olha, aliás, até te digo assim: até se eu te roubar, até te vou contar mais. Se eu te roubar, corta-me a mão. Está a perceber este tipo de coisas. E depois Singapura. Não, mas é assim uma coisa do género. O confucianismo gerou-se assim uma coisa do género. Aliás, ainda hoje em dia, quem anda, por exemplo, na UEM, da Universidade do Minho, e por uma série de universidades do país fora, de certeza absoluta, porque eles estão em muitos sítios. O Instituto Confúcio, que vem exatamente deste mano. Sim. Que ele é o fundador, do código moral e ético chinês. Exatamente. E acho que é aqui que acaba por entrar a questão das religiões orientais, porque acabam por ser religiões sem ser bem religiões. Acabam por ser mais escolas de pensamento neste sentido. São coisas mais filosóficas. No sentido em que não há uma mitologia por detrás. Certo. Que eu continuo a achar que é no Ocidente. Assim, nós por causa do período de laicização do Estado, porque nós passamos todos durante o século XX, o Ocidente passou a ter uma perspectiva completamente diferente sobre tudo aquilo que é religião. Um bocado uma continuação do Renascimento. Ok. E um começar a olhar para a religião com outros olhos. E eu acho que isto é facilmente constatável quando se vão ver os números de crentes. Isso era uma coisa que eu por acaso ia falar. É engraçado. Podes falar então. Ok. O número de crentes e não crentes atuais comparados com os antigos. Ao contrário daquilo que se tem propagado e que as pessoas têm ficado com a impressão, a população mundial está a ficar cada vez mais religiosa. O Ocidente é que está a ficar menos. Sim. Não, mas essa é exatamente a questão. Eu quando falo em... O problema é este. O problema é que Ocidente, os nossos mídia, etc. É tudo tão ocidente-cêntrico que a realidade faz-nos... Por exemplo, a China, a população chinesa está-se a tornar extremamente cristã. Uhum. Tipo, não é extremamente cristã, está a tornar-se a grande ritmo, a população está a ficar mais cristã. Uhum. Tipo... Não, a China é dos poucos países que tem uma população cristã em crescimento. Até. Aliás, nenhuma religião do mundo está em crescimento, by the way. Só uma. Islã. Exatamente. É a única que está em crescimento. Ainda não é a maior do mundo, ainda é só a segunda. Exatamente. O maior continua a ser o cristianismo. Mas o mundo em geral não passou por todo aquele estágio de desenvolvimento que depois passou pela laicização do Estado. E nós, por causa de termos muito essa perspectiva, de estarmos dentro do Ocidente, a consumir mídia ocidentais. Vivemos um bocado numa bolha nesse sentido, sinceramente. Em que nós achamos que... E que não diz só respeito a isto, diz respeito a tudo. Nós temos a tendência para achar que todo o mundo está tão avançado como nós, por nós estarmos nesta situação em que já estamos, neste período, nesta situação de avanço tecnológico e civilizacional, de certa civilizacional forma. Em geral, Sim. Cultural, social, direitos tudo. Humanos, essas coisas. E temos a tendência, por já estarmos
Deixarmos que toda a gente deixarmos deveria... que o resto do mundo está. Não é que deveria. Ou que acharmos é que já estão, efetivamente. Exato. E colocarmos o mesmo nível de exigência exatamente por isso. Não compreendendo que... olha, por exemplo, isso é uma das grandes coisas, é um dos grandes problemas. Não, mas isso é um dos meus problemas em relação, por exemplo, o ego ocidental ou das pessoas ocidentais em relação aos países menos desenvolvidos e que têm um ego gigantesco no sentido em que se eu os ajudar... É porque, imagina, volta tudo, por exemplo, volta tudo para o homem branco. No sentido em que... fucking white male. Pá, estou aqui com umas... Estas alergias de Natal. É dar-lhe na coca. Pronto, pessoal, o segredo. Eu vou cortar isto, não. Silicone drogado. Continuando. Não, a cena que eu acho que é mesmo importante é que isto, para mim, é onde está uma das coisas muito racistas, sinceramente. E agora aqui são mesmo tipo... Agora vais ser racista? Não. Eu acho que está aqui um dos grandes racismos das pessoas que são bem intencionadas, mas que não percebem que as boas intenções são... Não chegam? Não, e não chegam, acabam por ser... por distorcer aquilo que elas querem fazer. Que é, nós temos que ajudar a África, por exemplo. Olha, recentemente com a cena de Notre Dame, eu tenho tido uma coisa, eu tenho evitado responder porque ia gastar muita energia mesmo, e muito tempo, e não queria. Tenho tido muita gente nas redes sociais a dizer: isto Notre Dame é uma prova de que não se quer é resolver os problemas do mundo. Juntou-se $1 bilhão e tal para reconstruir Notre Dame assim. Meio bilhão em 2 dias, ou num dia. Mas já vai tipo num bilhão e tal, acho eu. É possível. E isto é um tipo de preguiça intelectual e desonestidade intelectual gigantesca, que é ser muito emocional e não parar para pensar que porquê que está a acontecer assim? Porquê que isto está a ser assim? Primeiro, será que nós não mandamos bilhões e bilhões e bilhões por ano já de ajuda para a África? Mas tipo, é certinho. Aliás, mas acabou de acontecer o que aconteceu em Moçambique e imensos países. Mas uma das coisas foi, isto tão rapidamente que se foi alocar dinheiro para Notre Dame, mas para Moçambique não. O problema em África não é falta de dinheiro. O problema é que tu podias despejar. O problema é que se tu pegares num contentor com bilhões de notas e deixares cair em África, não vai servir de nada. As pessoas não comem dinheiro para começar. E mesmo que deixes comer. O problema da África é muito maior do que não ter dinheiro. O problema da África é estrutural. Porque a África é tudo menos pobre, by the way. É isso. É de género. Em África há recursos para os africanos todos. O problema é que os recursos. E mais alguns. O problema da África é estrutural. E a razão pelo qual é tão impactante teres um problema estrutural é que as coisas não chegam às pessoas. É tão simples quanto isto. Não há infraestrutura nenhuma. Exato, não há, por exemplo, não há estradas que levem as coisas aos sítios, não há comboios que levem as coisas aos sítios, não há organizações que façam a gestão, institucional. Não há quem faça a gestão, não há quem faça a alocação dos recursos correto. E é por isso que depois há tantos do mundo inteiro, não é? Exatamente. Pronto, ou seja, o problema em África, e é a razão pelo qual a África não há nem desata, é corrupção massiva, e o Médio Oriente também é um bocado isso. E isto tudo advém de uma coisa e somente uma coisa, que é tribalismo. E o tribalismo é um sinal de culturas menos desenvolvidas em termos sociais. E acho que é aí que reside a questão da evolução, aliás, do progresso social. E isto só para resolver já aqui a questão de Notre Dame. Em Notre Dame despejou-se dinheiro porque sabe-se que o dinheiro vai ser utilizado corretamente. E obviamente que é boa publicidade, mas é boa publicidade numa só coisa. Pronto, se bem que a questão é toda muito interessante, porque... Isso depois é outra coisa. Mas imagina, o Notre Dame é uma coisa. Mas porquê que Notre Dame e não a África? Porque a África não é sexy porque o dinheiro não é usado corretamente. Então, sabes quanto isso? O problema é estrutural. O problema é que, imagina, os bilionários do mundo não acreditam que despejar dinheiro em África ia resolver o problema. Mas é isto que eu quero, é só isto que eu quero enfatizar, que é... o problema tem a ver com... é a razão pelo qual não há grandes religiões africanas. É engraçado. As maiores civilizações, que são a civilização europeia ocidental e as civilizações orientais, são os dois grandes polos civilizacionais. O resto é só extensões dela. Porque imagina, a América do Sul é só uma extensão e a América do Norte é só uma extensão europeia. Exatamente, é cultura europeia. As Américas todas. Exatamente. Todas e é engraçado, no 1984 também há esta separação cultural também.
Há uma Eurásia, uma Lestásia e uma Oceânia. Exatamente. São as três fações. Estás a perceber? É assim, por acaso a Lestásia e Oceânia, em termos culturais, são mais próximas do que a outra. Mas pronto, estás a perceber? Agora, a grande questão para mim é o facto de que no 1984 a África é território contestado. É um battleground. Porquê? Porque não há coesão. Não há coesão absolutamente nenhuma. Cultural, e isso acontece social. porquê? Um bocado também por causa de falta de mitos comuns. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. A África é extremamente heterogénea. E por ser tão heterogénea, é que tens tantos conflitos sociais e culturais e tribais. Por isso é que a África foi fácil de colonizar. Isto é ao contrário do que toda a gente acha. A África não foi... Os problemas atuais da África não são porque foram colonizados. Eles foram colonizados porque os mesmos problemas que têm agora já tinham na altura. E foi fácil. Porquê? Divide and conquer. Dividir e conquistar. Era extremamente simples. A África era facílimo de dividir e conquistar. Não precisavas, eles já estavam divididos entre eles. É a velha questão de quando... Pronto, da questão da escravatura também. Que quando nós eles fizeram para lá, eles escravizamos toda a gente. A questão é, nós escravizamos muita gente. Sim, mas foram principalmente os africanos que escravizavam africanos. Exatamente, era muita gente do género tipo... Nós aproveitamos só. Nós já estamos a massacrar esta tribo branca. porque nós os odiamos. Tipo, opá, olha, se vocês quiserem vir aqui, Exato, vocês em vez de nos chatearem a nós, raptam-nos a eles e levam-nos a eles. Ou pagam-nos. Olha, tem bons dentes, ou pagam-nos. Ou pagam-nos. Olha, nós vamos buscar ali aqueles tens aí manos. rubis? Yeah. Eu por acaso até queria rubis. Olha, eu tenho aqui escravos. Coisas do género. Não, mas a questão seria outros pretos a dizerem isto sobre outros pretos. E haver até ficaste existir vermelho que sentiste que aqui que havia um racismo agora latente. vou ser... Não, tipo, é esta coisa. E a verdade é que isto acontecia, não era só em África, era em muitos sítios. Por exemplo, vocês vão hoje em dia à Líbia. A Líbia é o maior mercado de escravos. E são escravos do mundo. E são árabes, escravizar outros árabes. Sim, Médio Oriente, exatamente. Brancos com outros brancos, exato, há brancos, Norte da África, Médio Oriente, exatamente. Há tudo. Não é uma questão tipo um bazar de seres humanos, basicamente. É tráfico humano. É puramente mercado. tráfico humano. É um mercado de escravos. Exatamente. O maior mercado de escravos da atualidade. Triste, mas enfim, é o que se passa. É abominável, só que é a realidade. O problema é esse. E isto tudo porquê? Caos. Não há ordem. E aqui é aqui que entra a religião. A religião entra como... A religião serve como uma forma de criar laços comuns, de criar identidade grupal e que essa identidade faz com que, por exemplo, olha o nacionalismo, olha o comunismo, olha o fascismo, olha todas essas coisas. Todas elas revolvem à base de a união faz a força. Exatamente. Tipo, e se tu queres efetivamente uma sociedade, pronto, lá está, coesa, é isso, tem tudo a ver com coesão social. Resistente, as pessoas têm de haver coisas que unam as pessoas. Lá está, na situação em que do século XX, exatamente, em que nós, pronto, como Nietzsche falou, olha, é um bom episódio por acaso para falar de Nietzsche. Exatamente. Nós gostamos os dois um bocadito de Nietzsche. Do Nietzsche, um gajo inteligente. O gajo era grande. E o que acontece? Na altura, no século XX... Diz aquela frase que nós os dois gostamos tanto de Nietzsche. Na altura, no século XX... não me importo, mas já digo, vou fazer o build-up. Exatamente. E assim, na altura Nietzsche é um escritor do século XIX. Sim. A questão foi que nós no século XX passamos por um período que eu acho que toda a gente sabe. Na minha opinião, aquilo que aconteceu no século XX foi exatamente isso. Foi a quebra dos mitos comuns. Foi muito isso. Foi por causa da tal laicização constante que foi havendo. Porque eu acho que a questão da laicização passou-se de uma forma errada. Eu acho que o pessoal confundiu Estado laico com sociedade laica. E os problemas aqui são muitos. Primeiro tu tens a questão do compasso moral. A religião age fundamentalmente num ponto de vista cultural e societal, age fundamentalmente como um compasso moral. Eu acho que é que andamos a fazer traduções diretas do inglês muitas vezes. Acho que é bússola moral que tu queres dizer. Bússola moral. Boa, manos. Boa. E societal é social sempre. Só. Social não existe pelos vistos. Eu estive a googlar porque eu também dizia societal. Ok, pronto. Corrigi-la em demasiado inglês, sem dúvida nenhuma. Mas sim, de um ponto de vista de coesão social, as religiões eram muito usadas para criar uma bússola moral com que uma sociedade se podia alinhar, de forma a ter uma sociedade estável e que se pudesse perpetuar. Muito simples, os 10 mandamentos, não vais matar. Uns pontos cardinais, em que toda a gente consegue concordar com eles, exatamente. Que é isto é importante. Matar é errado, porque roubar é errado.
Porque são tudo coisas que batem nas necessidades primárias do ser humano. Ou seja, é algo que é tão universal que toda a gente vai conseguir concordar. E é aí que vem a união. É debater nos pontos que são tão universais que é quase impossível negá-los. E é aí que começa. E a partir daí vais aumentando. Termos umas bases em comum sobre as quais conseguimos construir alguma coisa. Exatamente. Nós na Europa, pronto, a Europa lá a partir do... Aliás, foi na altura quando apareceu o grande carpinteiro, Jesus Cristo. Já ouvi falar. É relativamente conhecido. Assim, pronto, só para deixar aqui... És um bocado influente. Só para deixar aqui a questão já arrumada a um canto. Na minha opinião, não há dúvida absolutamente nenhuma de que o homem existiu. Ponto. É tipo, é assim, os muçulmanos dizem que ele existiu. Sim, os judeus dizem que ele existiu. Para mim é certo. O homem existiu. Se Maria era virgem quando ele nasceu, isso depois são outras coisas. Se foi o Espírito Santo que a engravidou e tudo mais, se o gajo ressuscitou passado 3 dias, tinha morrido mesmo e ressuscitou, meus amigos, eu acho que isso basicamente Jesus era um zombie. Eu acho que essa questão toda é muito simples. São histórias com 2000 anos que foram escritas de uma forma metafórica e nós já não podemos saber o que é metafórico e o que é que não é. Mesmo a parte de Maria ser virgem não era, na minha opinião, eu acho que isso é literalmente impossível. Não acho... E eu que me considero aquilo a que tu também te consideras a ti e que uma vez ouvi gente muito melhor do que eu a falar, que é cristão cultural. Sim. Que é uma questão interessante. Eu sou um cristão cultural, pronto. É assumido. No sentido em que... Qual é que é a questão do cristão cultural? É que conseguimos reconhecer a importância que o cristianismo teve no desenvolvimento do... E reveste nas práticas cristãs. Não é nas práticas, ou seja, não é nas práticas, por exemplo, Eucaristia, essas coisas, mas na bússola moral, como tu estavas a dizer, e nos comportamentos sociais, okay, etc. Exatamente. Aqui também, pronto, entra outra grande questão. E na filosofia e moralidade cristã. Acho que é principalmente na filosofia e moralidade e ética cristã. E para mim, deixar aqui a outra coisa muito bem clara. Cristianismo e catolicismo não são a mesma coisa de todo, meus amigos. Um está dentro do outro. Exatamente. É assim, cristianismo é basicamente seguir os ensinamentos de Cristo. N'est-ce pas? Acho que é um bocado isso. E catolicismo... Depois, o catolicismo é tu reconheceres a Igreja Católica. E o Vaticano. Lá está, obviamente, claro. E o Papa. Reconhecendo o Papa como sendo... Não reconhecem o Papa. Exatamente. Reconhecendo o Papa como sendo... o representante de Deus na Terra. É isso que é o Papa. Meus amigos, não. Desculpem lá, mas o Papa não é representante de absolutamente nada, tirando de poder religioso. Mas o Papa também não representa Deus na Terra, mano. O Papa não representa Deus na Terra, by the way. Então qual é que é a cena do Papa? Não é suposto ser é o líder da Igreja Católica. Sabe? Exato. Representante de Deus na Terra. Acho que é um bocado assim. Mano, não. Mas, enfim. Brá. Não é imagina, literalmente. Porque isso é Jesus. Ah? Porque isso é Jesus. Estás a perceber? Sim, a questão é depois de Jesus morrer. Supostamente a lenda seria que. Não, porque ele é o sucessor apostólico. Estás a perceber? Ele é tipo, ele não é necessariamente um representante de Deus, mas é o representante da sabedoria de Deus, digamos. Eu acho que é uma das interpretações. Eu, pelo menos, eu lembro-me assim, eu fui educado, eu tive uma educação até bastante religiosa, eu costumava ir à igreja todos os fins de semana, eu andei na catequese, fui crismado e tudo mais. Só para dizer que percebe mais do que eu. Não é questão de perceber mais ou deixar de perceber, é tipo, tem algum calo, dentro desses círculos. Que são círculos incríveis, by the way, onde só se conhece gente fenomenal. A fazer aquele plug à religião, basicamente. Olha, já que estamos num episódio de religião, a religião é muito fixe, pá. Porque depois é uma das coisas que quando tu tens esta conversa com eu acho que a nossa geração demonizou a religião de uma forma gigantesca como uma muleta para os seus problemas. Uma das coisas. Porque eu acho que era fixe não ser religioso. E eu cresci assim. Esta discussão é extremamente complexa e tu tens de estar disposto, tens de ter boa... sem querer fazer aqui uma brincadeira de palavras, mas tens de agir de boa fé. Nesta discussão. Não, mas é verdade. Porque não, discutes como...
és menino de encontrar muita gente, como eu já encontrei muita gente, muito bem intencionada, só que para discutir isto não querem saber. É tipo, difícil fazer um distanciamento emocional. Há muita gente que a discutir assim, isso é uma palhaçada, ponto. Nem há mais questão, não quero discutir religião porque é uma palhaçada. Tipo, são histórias da carochinha, tudo inventado, é tudo falso. Não percebendo que esse é um dos grandes problemas da religião, ou históricos da religião. E foi, acho que é uma das grandes falhas. E esse foi um dos problemas dos religiosos para com os ateístas, e agora os ateístas estão a fazer o mesmo com os religiosos? Os ateus? Acho que podes dizer as duas coisas. Mas pronto, os ateus. Acho que se é muito inglês, outra vez. É capaz, olha, exatamente. Mas os ateus foram sofrendo historicamente à mão dos religiosos, e se calhar os ateus agora, como estão a ganhar mais poder no Ocidente, estão a fazer exatamente o mesmo. Eu acho que nem é necessariamente os ateus estarem a ganhar poder. Eu acho que é a forma como... Por exemplo, as religiões orientais não estão a passar por esse problema. Porque as religiões orientais não se fundamentaram de tal forma em histórias que são histórias de carochinha, tipo um bocado. Eu apesar de eu acreditar lá está, que Jesus Cristo existiu, nos ensinamentos dele, de acreditar na mensagem dele. Não acreditas que Adão foi feito de uma costela? Eva não foi feita de uma costela de Adão? Acho só... Aliás, não é uma questão de eu achar, consigo perceber quem acha que toda essa história da mãe dele ser virgem, de ter sido engravidada pelo Espírito Santo, que é tudo inventado e é tudo muito fantasioso, que é tudo uma história da carochinha. Eu consigo compreender perfeitamente, porque tu chegas a um certo ponto de avanço científico e tecnológico, como ao que nós chegamos, e tu consegues comprovadamente dizer, isso não aconteceu. Dou a quem doer, desculpem lá, mas isso não aconteceu. E na minha opinião é uma coisa. Eu por muito que eu acredito que o homem tinha muita razão no que dizia, eu não acho que ele tenha morrido e depois ressuscitado. Houve outra coisa qualquer. Aconteceu outra coisa qualquer. O gajo não morreu bem. O gajo foi um sósia. O gajo foi ajudado por era a maior partida da humanidade, mano. Era o maior prank. Oh, mano, imagina que era uma prank gone wrong. É o que eu estou a dizer. A maior prank da história da humanidade, man. E passados 2000 anos ainda tens pessoal a acreditar nisso. E o gajo está tipo... tipo o Nelson dos Simpsons. Isto era incrível. Um gajo, ele... Olha, Fernando, olha, é assim... mano, o que vamos fazer é... Eu vou ser crucificado... Isto é mesmo para levar aos extremos. Ele, Jesus, tens a certeza que queres fazer mas olha, é com pregos a sério, não é para brincar, mano. Tem de ser mesmo realista. Não, ele já a ser colocado, era com mesmo pregos a sério. E ele, mas eu não queria nada. Já foi. Estamos a gozar com Jesus. Com Jesus não se brinca. Lembra-se, tu não viste aquele sketch de frente? Com Jesus não se brinca, e está um puto a jogar a bola com Jesus. E chega o pai, eu não te disse que com Jesus não se brinca. Boa cena. Não, porque a minha questão é muito esta, e eu acredito piamente, ok, wow, nice. O script está escrito. É divinal. E o que é que acontece? Eu faço estas piadas de forma. Eu tenho que fazer uma piada religiosamente. Tipo, todos os episódios religiosamente tenho que fazer uma piada. Esta foi muito forçada. Não, mas o que acontece? Porque eu lá no fundo, eu acho sinceramente, a minha perspectiva em relação a Jesus Cristo é que o homem existiu. Essas coisas todas de ser filho de Deus, sinceramente acho que somos todos nesse aspecto, não é? Aqui está a parte em que eu acredito no que ele dizia, no sentido em que imagina, pronto, discussão engraçada, vamos definir agora, Deus. Isto não está a ser um episódio religioso, está a ser um episódio de cristianismo quase. É sim, porque nós essa a perspectiva que mantemos mais discutir. É quase obrigatório fazer tipo um de dentro para fora do que de fora para dentro. E não é só uma questão de querermos expor ou espalhar o gospel do cristianismo, não é essa a questão. Eu acho que a questão é, o cristianismo é uma parcela tão gigantesca de quem nós somos, porque está aqui desde antes de Portugal. O cristianismo está aqui desde o tempo dos romanos. Exato. Basicamente desde o tempo pouco depois do tempo de Jesus Cristo. Terceiro século depois de Cristo, acho eu, em que o cristianismo está aqui. Temos aqui a Sé de Braga, não é? E tudo mais. Aqui em Braga. Faz parte de quem nós somos. Faz parte da nossa identidade. O não matarás, o não roubarás, todos os mandamentos, honrar pai e mãe e essas coisas todas. Há sociedades, por exemplo as sociedades africanas, em que essas coisas não são respeitadas de todo. E nas sociedades ateias, como por exemplo acontece na Coreia do Norte,
vou dar um exemplo um bocado extremo, mas a cena do respeito, do honrarás pai e mãe, é uma coisa que não acontece na Coreia do Norte, em que os próprios filhos são encorajados a denunciar as transgressões dos pais. Mesma coisa na altura do maoísmo. Tipo, tu tendo esta espécie de guia espiritual, moral, a tua sociedade caminha mesmo nesse aspecto. E nós chegamos a um ponto em que já quase nem sequer conseguimos dizer o que é influenciado pela religião ou não é, mas a verdade é que somos imensamente influenciados pela religião que criou a nossa matriz cultural, que é o que ela é. Aliás, as nossas descobertas não foram com a bandeira de Portugal na vela. Iam com a cruz de Cristo. Bem, mas por exemplo, é que isto vai das coisas maiores até às coisas mais pequenas. Uma grande parte da doçaria vem dos conventos, por exemplo. Uhum. Estás a perceber? Muitas das nossas festas, como é que é? É conventual que se diz, tipo doçaria conventual, uma coisa assim do género. Por exemplo, estás a perceber? Até os doces, uma coisa tipo tão específica, estás a ver? Os nossos eventos, estás a ver? Tipo, festas. Durante séculos, quem é que fazia caridade? Exato, era a igreja. Exatamente. Onde é que estavam as escolas, os centros de ensino? Eram das igrejas, eram da igreja. Em Portugal, os jesuítas foram responsáveis e isto, ok, eu vou aproveitar aqui para deixar muito bem claro que lá está, puxando aqui daquilo que eu já estava a falar um bocadinho para cá, quando nós atingimos um certo estágio de evolução civilizacional e tecnológico mesmo, e nós começamos a querer deixar de acreditar nessas histórias da carochinha. Perfeitamente compreensível. Perfeitamente. Tens de querer olhar para esta questão com boa fé e querer ver mesmo todas as perspectivas. Porque a verdade é que eu acho que a Igreja, apesar de ter tido um papel importantíssimo na história do cristianismo, na história da Europa, porque foi muito a Igreja quem conseguiu manter a Europa da maneira que ela se manteve, o facto dos reis terem que pedir a aprovação a bula papal e tudo mais. Isso diz muito sobre a paisagem política da Europa. E apesar de todas as guerras que a Europa teve, exatamente, apesar de todas as guerras que a Europa teve, o Papa, tanto quanto eu sei, havia um esforço por manter os reinos cristãos em paz uns com os outros. Não, e há uma certa coesão entre os reinos, uma certa paz aparente e em termos práticos, de certa forma, tirando alguns conflitos, dentro de um espaço tão pequeno, porque a Europa é um continente extremamente pequeno para a quantidade de população que tem. E é engraçado como se consegue, com isso, ter servido como um ponto de concordância para todos. Basicamente é de género. É como se tivesses um patrono e nós andamos todos ao cacete. Andamos todos à porrada uns com os outros. Mas ele diz, meninos, portem-se bem, caralho. E tu dizes, desculpa lá, tio. Tem razão. Basicamente, metia na linha, basicamente. E agora, por acaso, até me fizeste lembrar de uma questão engraçada, porque quais é que são as fronteiras da Europa? Efetivamente, desenha-me a linha onde a Europa acaba. E estão desenhadas por aí também. Se vocês repararem, a Europa acaba onde acaba o cristianismo. Turquia é muçulmana, já não faz parte da Europa. É basicamente a grande delimitação. Tanto é que nós consideramos, ou pelo menos consideramos durante muitos anos, e depois é que deixou de se querer considerar, a Rússia como sendo europeia. Por causa da tal matriz em comum que tem connosco. E a questão aqui das fronteiras da Europa. Porque assim, eu acho que é muito interessante. Primeiro a Europa começou com o Império Romano, não é? Quase que podemos dizer isto, não é? Aliás, o nome Europa é latim. O nome Europa acho que é latim. É possível, sim. Se assim for. É sim. Dá a ter essas Europa, eu considero que a Europa começa... Eu vou-te ser sincero, em termos identitários, eu considero que a Europa começa com os gregos. Mas não havia grande identidade comum europeia. Não, pois não. De todo. Não é a identidade da Europa, mas começa a Europa em si, estás a perceber? Tipo, imagina, o sim, corolário... Sem dúvida que a Grécia
Percebes? Tipo, filosoficamente, sim, etc. sim, Isso começa aí. sim, Tipo, mas é assim, acabam por andar um bocado. É assim, Muito são as de mão civilizações dada. clássicas. Claro, A Grécia e E o Império Romano são sem dúvida as duas a cena é civilizações essa, com maior estás a importância perceber? para a Europa, claro, como é A cena é óbvio. essa, são a base E da a, Europa. e a questão é que na altura, pronto, quando foi o Império Romano, tínhamos ali o Mediterrâneo todo juntinho, todo muito bonitinho, incluindo Portugal, Espanha, França, blá blá, tudo mais. Obviamente é o Mediterrâneo, pronto, estou a ser redundante, mas sim. E depois, eventualmente, pronto, apareceu Jesus Cristo, não é? Começou a espalhar a Boa Nova. E o pessoal curtiu bué da mensagem e decidiu tornar-se cristão. Os romanos não curtiram muito da história, mas depois eventualmente disseram, olha, tipo, mais vale não andar a chatear-nos demasiado, vamos adotar a vossa religião como sendo a religião e vamos meter aqui um Papa. Eles basicamente disseram, nós estamos a remar contra a corrente. Mas vale a pena aceitar. Mais vale a pena aceitar. E aceitaram. E relaxa que encaixa, basicamente. Tornou-se a religião, exatamente. E tornou-se a religião de facto do Império Romano. Ele pouco Porque tempo durou as vantagens, basicamente. E a questão foi que chegou a uma certa altura do Império Romano em que o Império Romano começou será com que é altos por causa stresses. será que isso pode ter sido uma das razões a fazer o Império Romano a despedaçar-se? Tipo, imagina, os religiosos ganharem demasiado poder dentro do Império e influenciarem a queda do coisa. Não, mas pronto, não acho que continuando. tenha sido. Continuando, não importa. A grande questão houve muitas questões, mas eventualmente o Império partiu-se em dois e ficou o Império Ocidental Romano, que é basicamente a Europa Ocidental, e depois tínhamos o Império Bizantino, que era a metade lá do Império Romano. E onde é que começava o Império Bizantino? Basicamente na Turquia. Ok? A questão é que este império era cristão. Era o chamado cristão ortodoxo. Yep. De que hoje a Rússia é o maior representante. Sim. Depois tens países como a Grécia. Sim, toda aquela zona é muito ortodoxa. É mais a parte oriental da Europa, essencialmente. A questão foi, depois, eventualmente, houve ali uma altura da história, por volta de 1000, uma coisa assim. Volta de 1890, 1891. Antes, um bocadito antes, que foi quando apareceu o Império Otomano, quando começou a aparecer o Império Otomano, que se tornou um dos maiores impérios do mundo. E depois começou a entrar por ali adentro, que rebentou, partiu ao meio o Império Bizantino. Desfê-lo completamente. De uma certa forma que eu acho que a Europa não estava muito bem à espera de ter um inimigo daqueles, naquela altura, naquele sítio, naquele ponto geográfico. E havia alguma espécie de quesilha entre os sectos cristãos da altura. Ou na minha ótica, é aquilo que eu acho que há de ter acontecido para que tenha levado a Europa em si a não ajudar, a não auxiliar na defesa contra o Império Otomano. Estás a perceber? E foi depois por causa disso que perdemos ali Constantinopla, exatamente, que era a capital do Império Bizantino. Atual Istambul. Atual em Istambul, exatamente. E temos, temos atualmente a Europa a acabar na Turquia, porque aliás, antes da Turquia. Sim, e considera-se Istambul parte da Europa por questões culturais. Por causa do legado. Exato. Por exemplo, o Hagia Sophia, que era uma grande igreja, era a grande catedral de Constantinopla. Por acaso foi uma coisa bonita, porque foi basicamente reaproveitada para ser birreligiosa, vá. Aquilo agora é um monumento às duas religiões. Não fazia ideia. E tanto quanto sei, acho que sim. Aquilo acho que foi convertido para mesquita, mas depois eventualmente uma coisa assim do género. É engraçado. Não, é o Hagia Sophia, é um edifício muito de nome eu conheço. Agora não sabia que tinha acontecido isso. Mas é engraçado. Mas olha, eu acho que já que estamos a falar da Turquia, se calhar também falar um bocadinho de outra religião que também é importante para nós, enquanto europeus. O Islão. O Islão... E que tem-se vindo a tornar cada vez mais relevante nós discutirmos o Islão. Imagina, se não fosse o Islão, nós não tínhamos um Algarve, estás a perceber? Tipo, eu não passava férias. Portanto, o Islão é importante. Percebes? Senão não se chamava Algarve, se calhar se chamava só Garve. Garve, yeah. Era Garve. Ou o Tejo. O Dom Afonso Henriques, rei de Portugal e dos Garves. Percebes? Yeah. Não tem piada. Não ficava muito bem. Não cai bem no ouvido. Ainda bem que eles vieram para cá. Yeah. Portanto, o Islão, ok, como a segunda maior religião do mundo. Essencialmente. Acho que é uma religião que vale a pena discutir. Ainda é a religião mais recente das abraâmicas, como estávamos a falar. Sim, fundada em Maomé 632. Exatamente. 632. É isso. Eu estudei Islão, devia saber estas coisas, mas pronto. Opa. Triste.
Enfim, eu dou-te uma ajuda, vai. E o que acontece? Eu acho que o Islão deve ser bem analisado dentro da Europa. Por muitas questões. Primeiro por uma questão histórica. A própria Península Ibérica já foi habitada, não é? Por muçulmanos. Temos aqui um legado. Sim, ainda continua a ser. Não, a Península Ibérica não, desculpa, mas a Europa continua a ter países até com maioria islâmica. A Europa? Sim. Quais? Bósnia. Ok. Sim, há muitos muçulmanos na Bósnia, sim. Sim, eu tenho a A antiga Jugoslávia, Bósnia... porque também vinha muito, é a parte ligada, lá está, daquele lado lá da Europa, é a parte que está ligada à Turquia, onde o Império Otomano teve muita influência e tudo mais. Sim, há muitos muçulmanos nessa zona. Aliás, por acaso, voltando agora à questão que tínhamos falado já há muito tempo para cá. 54% da população da Bósnia-Herzegovina é muçulmana. muçulmana. Por acaso, é interessante, agora que lembras isso, eu já tinha pensado nisso outros dias, mas tendo em conta aquilo que nós estamos a falar há bocado, da questão da coesão social. Por exemplo? Uhum. Sim. Está a não ser um país, mas... Sim. Tem muita presença muçulmana. A questão que tínhamos falado há bocado da religião como uma ferramenta para a coesão social. Sim. De um país, isso, não é? Olha, Neste isso, caso, exemplo, da nação-estado, não é? Que é o paradigma sobre o qual nós estamos a operar neste momento. Há um sociólogo que eu recentemente tenho ouvido falar muito, que é o Emil Durkheim, não sei se conheces. O gajo é um sociólogo muito reverenciado, considerado um dos grandes sociólogos da contemporaneidade. E ele diz-nos que, especialmente quando vem de uma pessoa como o Durkheim, ele fala imenso sobre a religião como as experiências partilhadas unem numa comunidade moral as pessoas, estás a perceber? Nesse sentido do que tu estavas a dizer, a experiência é uma questão emocional. E eu estava a trazer isso por causa da questão da Jugoslávia. Sim. Porque é tal coisa, o facto desses países terem uma presença muçulmana forte. Achas que ao mesmo tempo a coesão? A questão não é ser muçulmano. A questão é haver duas crenças. Exato, eu não estou a dizer que é por ser muçulmano. Sim. A falta eu também não estou a dizer que estás a dizer, eu estou só a deixar claro. A verdade é que é a falta de homogeneidade. Há uma tendência para os países homogéneos. Quando as coisas são homogéneas, não há problema nenhum. Está tudo bem misturado. O grande problema é com a heterogeneidade. E a partir do momento em que nós aceitamos a heterogeneidade. Aliás, o problema não é heterogeneidade. O problema é a heterogeneidade mal feita. Porque imagina, há países onde a heterogeneidade funciona muito bem. Ou se calhar até estou a dizer mal e esses países funcionam muito bem apesar da heterogeneidade. Por exemplo, a Bélgica. A Bélgica é muito heterogénea. A Bélgica funciona semi-bem. Pois, lá está. Pronto, a Bélgica funciona bem, tipo, salvo seja. Mas sim, vamos dizer que sim. Canadá, os Estados Unidos, vamos dizer que sim. A Austrália, a Nova Zelândia. São países muito heterogéneos. Percebes? Muitas religiões, muitas raças, muitas etnias, muitos grupos culturais, muitos grupos de interesse, muito diferentes. Mas lá está. Mas se calhar também tem a ver com o facto de que no seu âmago tem uma origem única. Estás a perceber? E essa é a grande questão. É depois quando tu tens várias culturas a ir para um sítio em que respeitam e que estão bem com esse sítio em questão. Porque a verdade é que esses países todos advêm, têm todos uma base protestantista. Sim. Isso é uma coisa que eu, por exemplo, eu acho muito engraçado. A Commonwealth Britânica é provavelmente a extensão de países, aliás, a comunidade de países pós-colonialistas de maior sucesso do planeta, isso é inquestionável, mas não se põe mesmo questão. Os Estados Unidos, Canadá, a Austrália, Nova Zelândia, etc. Inglaterra, Reino Unido, essa malta toda são países de grande sucesso, são alguns dos países mais ricos do mundo. E o que é que têm todos em comum? Inglês. Protestantismo. Originalmente, protestantismo. E no meu ver, por exemplo, o capitalismo vem do protestantismo. Aliás, o capitalismo, em certo aspecto, tem as suas raízes no cristianismo também. Eu argumentaria que tem algumas das condições necessárias ao capitalismo foram-nos dadas pelo cristianismo. Nomeadamente, o do conceito do indivíduo como entidade única, própria,
com livre-arbítrio e tudo mais. A ideia dos direitos. Exatamente. E que tem... Da responsabilidade individual. Exatamente, da responsabilidade individual, que tem os seus direitos próprios e toda a demais filosofia do cristianismo. Responsabilidade de ajudar e de proteger o próximo, de ajudar o próximo. Sim, exatamente. Porque o cristianismo, apesar de Jesus Cristo advocar muito minimalismo o próximo e sim. tudo mais, e tudo aquilo que até pode quase ser associado, aliás, é uma frase que muita gente diz. O primeiro comunista. Jesus Cristo foi o primeiro comunista. Eu, por acaso... Eu acho que isso é uma visão extremamente redutora do mundo. Míope, muito míope. Percebes? Não é uma questão de... É, género, ajudar os outros é comunismo? Não, exato. A primeira é logo a equivalência moral que se quer fazer passar com essa questão. Tu quando dizes esse tipo de coisas, tu fazes uma parcialidade automática. Tu estás logo a querer... Que o capitalismo logo a dizer... é egoísmo, individualismo e destruição. Okay. E a questão aqui é que o que eu tive a pensar, nós estamos para cá. Pensamentos do João. Não, porque... Nossa nova rúbrica. Porque é uma coisa de que muita gente fala. Da falta de muita gente, salvo seja, mas pronto, que eu vou vendo a ser referenciado aqui e ali cada vez mais, que é a falta de moralidade dentro do Ocidente. Ok, voltando àquilo que estávamos a falar há uns tempos para cá, de Nietzsche, podes repetir a falta isso? de moralidade dentro do Ocidente. Atual? Sim. Ok. Sim. Que aliás está um bocado relacionado com Nietzsche, que nós falámos há bocado que íamos falar e acabamos por não falar. A frase que o Ricardo tinha falado há bocado, que ele gosta muito, foi Nietzsche que a escreveu no livro dele, Assim Falava Zaratustra. E a frase diz basicamente o seguinte: Deus está morto e fomos nós que o matamos. E pode não haver água suficiente para lavar o sangue todo. Porquê é que isto é relevante? A questão é assim, primeiro, o livro é extremamente bíblico. É uma literatura densa, complicadíssima de interpretar. Vocês veem uma frase essa, é tipo, ok, what the fuck, o que é que esse gajo quer dizer com isso? Exato. Ninguém sabe muito bem. A frase tem tipo 10 camadas diferentes. Mas uma das possíveis interpretações, ou pelo menos das que eu acho que estão mais corretas, e das mais populares, acho que se pode dizer também, é que Deus está morto, no sentido em que a ideia... O que é Deus para um não crente, não é? A partir do momento em que todos nós nos tornamos não crentes, Deus deixa de existir. Porque Deus só existe na nossa crença, não é? É engraçado, É um bocado essa a questão. E então é daí que vem, o Deus está morto. Deus está morto porquê? Porque nós nos tornamos laicos. Exatamente. Nós deixamos de acreditar nele. Fomos nós que o matamos, no sentido em que fomos nós que decidimos que não queremos acreditar mais. Que há alguma coisa mais para além disso. Conscientemente. Uma escolha. E agora, a terceira parte, que pode não haver sangue, pode não haver água suficiente para lavar o sangue todo. Isto não está escrito por estas palavras, mas isto ainda é um parágrafo compridito. Sim, mas de qualquer forma, quer dizer que pode não haver retorno. Exatamente. É que nós podemos ter feito uma coisa de tal forma que existe a possibilidade de a sociedade e da civilização não conseguir recuperar disso. Podemos ter hipotecado o futuro. Aliás, é engraçado, imagina, nós não temos como perceber qual foi o momento, o breaking point, o momento da quebra, o momento da point of no return, o momento em que é como se tu saltares, o momento em que tu deixas de ter contacto com o chão. Se tu saltares, mas ainda numa falésia. Há um ponto em que tu já não tens já não há forma de voltar atrás. Estás a ver? É quando tu sais do chão. Não, eu nem estou a dizer coisa, mas é o momento em que tu não podes te arrepender e não podes voltar. Porque imagina, todos os momentos, até tu dares o salto, tu podes parar, estás a perceber? E isso é o ponto de não retorno. O que é que acontece? Até agora, a história da humanidade está repleta de quebras e de momentos em que as sociedades colapsaram. Mas repleta, tipo, centenas de sociedades que colapsaram durante a história. Aliás, ainda não houve nenhuma sociedade que não colapsou. Exatamente. Tipo, a nossa está-se a aguentar em pé, vamos lá ver. Mas para quanto já, tempo mais? é uma coisa muito recente, a nossa tem muito pouco tempo. A verdade é essa. É bastante. Quando tu olhas para sociedades de há 8.000 anos atrás, que duraram tipo 3.000, 4.000 anos. A nossa tem que 2.000? Se é que podes dizer isso, mas pronto. Mas sim. Mas o foco aqui é, e se nós estamos a presenciar um momento de quebra e que a partir daqui é sempre a descer? Ninguém põe isto em consideração. Imagina como os historiadores gostam de imagina que era a religião o que estava a aguentar isto. Sim, exato. Essa é exatamente a questão. É que nós podemos ter feito uma coisa
de que nós não nos apercebemos minimamente das consequências dessa coisa. E eu acho que é muito por aí. Uma das coisas uma das coisas que eu até queria falar, desculpa estar a interromper, porque acho que isto é mesmo crucial. Uma das coisas que eu tinha até anotado aqui, porque eu gosto de falar, e acho que é isso que é mesmo interessante de mencionar aqui. Há uma coisa que eu acho que é profundamente importante aqui. A nossa sociedade e as sociedades no geral. O Franz Deval, que é um primatologista, diz uma coisa muito interessante, que é: todas as sociedades têm religião. De uma forma ou outra, todas as não há uma sociedade, de pensamento, não há uma sociedade sem religião. Ou seja, a religião tem que ter um propósito social. Isso é obrigatório. Não, essa é exatamente não há a questão. exceções à regra. Essa é exatamente a questão. Quando... E aqui o que é importante de reter disto? Que se assim é, e todas as coisas, é por alguma razão que isto acontece. E as religiões já comprovaram uma coisa, que é darwinismo, seleção natural e o efeito de Lindy. Ok. A ausência dela não há a ausência de religião numa sociedade, não há não tem Lindy effect que tenha persistido. Essa é verdade. A verdade é essa. E as que persistiram mais tempo tinham alguma crença comum entre si. Tipo, imagina, a República Checa é um país predominantemente ateu. Mas é uma coisa tipo dos últimos anos, é uma coisa que tem no máximo 50 anos. Da altura da... Isso não é nada. Não é Jugoslávia, mas é Checoslováquia. Exato. Após a Segunda Guerra Mundial, foi durante a Guerra Fria que se formou. Uma coisa assim de género. E a questão, para concluir a ideia daqui de Nietzsche... 50 anos é que é 2 gerações, meu. Exato. Não é nada. Para concluir aqui a questão de Nietzsche, pode não haver água suficiente para lavar o sangue todo. Nós usamos, e foi durante anos, o cristianismo, a fundamentação, lá está, moral, da sociedade ocidental, europeia. E era um bocado aquilo que nos dava uma identidade comum e que nos dizia, ok, nós pelo menos nestas coisas acreditamos, nós achamos que não se deve matar e tudo mais. A questão de Nietzsche é que, a partir do momento em que tu matas Deus, se Deus era o teu compasso moral, se Deus era aquilo que te dizia que não podes matar, que tens de honrar pai e mãe, blá blá blá, tu a partir daí, peraí, Deus morreu. A autoridade está morta. O que é que eu posso fazer agora? Até onde é que eu posso ir? O que é moral, o que é imoral? O que é bom, o que é mau? Estado é um novo Deus. Essa era outra questão de que ele falava. E foi por causa disso que Nietzsche conseguiu prever aquilo que se ia passar no século XX. A única pessoa com cerca de um século de antecedência, Nietzsche conseguiu perceber que as sociedades, deixando de acreditar em Deus, iam ter de continuar a acreditar noutra coisa. Nietzsche percebia que a crença é inerente ao ser humano. Exato. Qualquer ela que seja. Não tem de ser em Deus, não tem de ser em nada. Podem acreditar no super-homem. A questão tem de haver uma crença em alguma coisa superior. E eu, com toda a gente que fala, por muito ateus que sejam, toda a gente acredita em alguma forçazinha aqui ou ali. É assim, acho que é um bocado complicado ser mesmo completamente cético de tudo. E eu já vou tocar isso agora quando formos para a outra parte. Mas é engraçado, Jonathan Haidt diz uma coisa muito engraçada dele. Pode haver sociedades sem um Deus em comum, mas não há sociedade sem demónio em comum. Olha, por exemplo, eu não estou das mãos dadas, tu não podes ser o bom sem o mau, não podes ser diabo sem Deus, supostamente, não é? Senão o diabo faz-te em contraste com quem? E essa seria a questão de Nietzsche, é que poderemos ter feito coisas que podem vir a colapsar a sociedade sem nós sabermos. E se calhar não há como voltar atrás. Nietzsche, depois de todas as previsões que ele fez foram algumas. Em relação a essa questão era algo presciente. Ele teve depois uma outra questão muito importante, que foi, ele tinha-se apercebido, lá está, de alguma forma, que todo o ser humano necessita de crença. O que quer que ela seja. E eu acho que um bocado de prova disso é o facto de ter sido uma coisa que é tão velha quanto nós. Vem desde os desenhos dos australopitecos nas cavernas e tudo mais. As religiões, as crenças, em qualquer coisa que seja. Não se faz a mínima ideia, mesmo que seja no Sol ou na Lua. A crença é alguma coisa que nos vem acompanhando. E Nietzsche percebeu que se tu matas a crença em Deus, essa crença em Deus vai ter de ser substituída. Estás a matar parte da identidade. E não é só a questão. Além de estares a matar parte da identidade e dizeres não, nós não queremos isto como parte da nossa cultura, como parte de quem nós somos, tu depois vais ter de chegar a um ponto em que vais dizer, ok,
Está aqui uma lacuna que tem de ser preenchida, uma espécie de um vácuo. Essencialmente é isso. Que tem de ser preenchido por alguma coisa. As pessoas vão querer preenchê-lo por alguma coisa. Não, mas olha, tu tens o exemplo disso, porque é transversal essa questão, que é a mesma coisa na política. Quando tu tens um vácuo de poder, esse vácuo é preenchido por outra coisa. O que aconteceu na Líbia. E o que acontece é que o problema é que quando tu trocas é sempre aquela... Quando tu crias um vácuo de poder, o problema é quando the devil you know. Também, sim. E quando tu crias um vácuo de poder, o problema é que tu não fazes a mínima ideia do que é que vai ocupar aquele vácuo depois. Não, porque tu também não sabes o que é que desconstruíste. Exatamente. Não, tu não fazes a mínima ideia das consequências daquilo que tu estás a fazer. Porque é tudo lindo, é tudo muito lindo. E a questão de Nietzsche foi muito isso. Um dia deste tenho que fazer um vídeo a explicar o Lindy Effect. Mas continua, desculpa. A questão de Nietzsche aqui é que nós, ao termos morto Deus, tudo aquilo para que Deus servia iria ter de ser substituído por outra coisa. Ou seja, toda uma outra estrutura que tu tens de criar. E o Nietzsche apercebeu-se que havia uma coisa em particular que ia aproveitar essa oportunidade e agarrá-la com as duas mãos e nunca mais a ia largar. E essa entidade é o governo. O Estado. O homenzinho falou, cuidado com o Estado. Assim, pá, por acaso até nem tens para aqui o livro, que eu adoro essa passagem Posso do Estado. Posso está ali, estou a vê-lo aqui. Eu vou buscar. Então vai buscá-lo, que é para ver se eu encontro... Não vais? Não se quer pôr a pé o Ricardo. Não. Eu sou como aqueles gajos da RTP que gravam de calções, estás a ver? Que gravam de fato e gravata e boxers. Exatamente. Não, mas já vi isso em How I Met Your Mother e ficou-me. A questão é que a passagem de Nietzsche é sobre o Estado. Essa besta fria que se auto-intitula representante do povo. Sem o ser. É isso. Eu acho que nós já somos capazes de já ter falado disso, mas é esse o problema. A grande confusão que existe é as pessoas acharem que o Estado é tipo a representação representa os interesses da população. Não. O Estado argumenta que representa as necessidades. Como é óbvio, o Estado vai ter de dizer isso a fim de se conseguir perpetuar. É skin in the game excessiva. Porque é isso que para nós, é isso que nós queremos que ele seja. E ele tem de dizer que é isso. Eu vou pôr nestes pontos, que é o António Costa não pode pôr em causa o governo, porque senão fica sem emprego. Yeah. Resume-se a isto. As pessoas que estão... E quando eu digo António Costa, eu digo qualquer pessoa que trabalhe para o governo. Se tu pões em causa toda a identidade do governo e o queres mandar abaixo, ficas sem emprego. Ou seja, pões em causa a tua identidade, a tua vida, tudo. Não faz sentido. Isto não faz claro sentido. Que não faz sentido. E não é expectável nós esperarmos isso. Eu acho que o que deveria ser de esperar é que se tomasse uma espécie de consciência isso é pedir muito. em conjunto deste tipo de questões. Não, a minha questão é que isso é pedir muito. Não, aliás, não é pedir muito. É pedir muito e tão pouco tempo. Sim. Percebes? Porque eu não estou a dizer que as pessoas são burras. Não é isso que eu quero dizer com pedir muito. Não, são os simplórios. Eu até acho exatamente o contrário. Eu acho que na sociedade há muito uma ideia muito... Não há palavra em português. Acho eu. Porque não é egoísta, mas é egoist em inglês. Que é basicamente o pessoal que tem um ego muito grande, essencialmente. Okay. Porque egoísta para nós é uma pessoa que é invejosa. Exatamente. Egoísta só pensa em si própria. É egoísta, neste sentido, é uma pessoa que é muito focada no seu ego. E o seu ego é que importa. É um bocado. Acaba de ser um bocado a mesma coisa. Está lá um bocado. Mas o que é fulcral aqui? É que uma pessoa que está tão ligada ao seu ego tem um grande problema. Não vê o resto. E o que tem acontecido exatamente com o pessoal estar muito ligado ao ego é que acham, tipo, as pessoas, eu vejo isto muito nas redes sociais, as pessoas acham que são a última bolacha do pacote e que são muito inteligentes e que fazem daquele virtuísmo e daquele virtuosismo, exatamente, do seu virtuosismo e da crença de que são bons para depois da sua identidade, exatamente até. E fazem aquilo que se tem falado essencialmente nos últimos tempos, que é o virtue signaling. Aquilo que os ingleses chamam de virtue signaling, assinalação de virtudes, vá? Exatamente. Uma tradução mais literal. Que é o simples facto de dizer, eu sou extremamente ético e moral. Olhem para mim. Basicamente é isto. E agora, não façam julgamentos de valor ao que eu vou dizer. Percebam só tentem perceber só o que é que eu vou dizer.
eu sou a favor dos direitos LGBT e quem não é a favor dos direitos LGBT é uma pessoa horrenda. E é tipo, é uma pior pessoa do mundo e nem merece viver. Para quem é a favor dos direitos LGBT, esta pessoa está, pronto, ótimo, top, é a velha questão. Quem tiver uma reticência no que toca, quem é mais conservador e, por exemplo, tem umas posições um bocado diferentes em relação aos direitos LGBT, não quer dizer necessariamente que as pessoas sejam homofóbicos e queiram meter os o gays problema na é que, prisão, imagina, quem está do outro lado e quem é ativista LGBT, etc., o que vai fazer é vai pegar no caso mais extremista de quem é contra os direitos LGBT e vai dizer que todas as pessoas que são contra os direitos LGBT são isto. A questão é que foi o que aconteceu com Trump. É só uma forma muito fácil. Estás a perceber? fácil. É pá, quem é Trump, quem é a favor de Trump é um racista, sei que é porque existem alguns. É assim, essa questão, por exemplo, dos LGBT, o problema aqui é sempre o mesmo, é política. Essa questão está extremamente é uma questão extremamente política hoje em dia. E toda a política revolve à volta da discussão não ter significado. É assim que se faz boa política. É deteriorando o discurso. Exatamente. Que é por causa disto. Eu sempre disse, desconversar. O profissional desconversador ganha. O político profissional é um desconversador. Nós conhecemos que é por isso que toda a gente, sim, é por isso que toda a gente tem nojo de políticos. Porque toda a gente os topa à distância. E toda a gente percebe bem. Este gajo tem treta de político. Não tem interesses nenhuns para além os dele próprio. É assim que assim, a política lá está, por natureza do poder que confere, atrai sociopatas. É normal. Cabe-nos a nós é reconhecê-los e estar atento. Eu acho que é muito por aí. E agora, eu queria concluir uma coisa em qualquer de Nietzsche, exatamente, por causa desta questão do Estado. Nietzsche percebeu-se que matando Deus, matando a religião, perdendo a bússola moral que Deus era, nós íamos ter de nos virar para um outro lado qualquer para essa bússola moral. E Nietzsche percebeu-se que essa bússola moral ia ser o Estado. Lo and behold, ora vejam só, Estado passados nem 100 anos, quais 100 anos, nem lá perto, começa a aparecer comunismo na União Soviética, um Estado ateu, fascismo Europa. Pela Europa fora, comunismo pelo resto do mundo inteiro, Chinas e tudo mais. Fascismo também pelo resto do mundo inteiro, durante o século XX. Sim, América do Sul, por exemplo. Sim, algum. Não, e mesmo também na Ásia menos, mas e pronto, em Portugal também era fascismo, não era? Sim, mas eu já tinha dito na Europa, exato. E em África também, principalmente comunismo. Na África era muito comunismo. E esses regimes eram todos caracterizados. O que eles tinham todos em comum Estado. Eram ateus. Sim. Eram ateus e existia uma adoração ao Estado e à nação. E ao líder daquele Estado e daquela nação. Sim. O famosíssimo culto de personalidade de Stalin. Isto é uma das coisas que... De Mao, de Tse-tung, que hoje em dia vemos ainda também, aonde? Na famosíssima Coreia do Norte, não é? Sim, os Kim, a dinastia Kim, exatamente, a dinastia Kim é vista como uma divindade. Exato. Para vocês verem. São mesmo, eles são deuses. Supostamente, reza a lenda que... Não faz cocó. Não faz cocó, nem faz xixi. Ele não faz cocó, faz cucu. É? Olá, pai. Tudo bem? Não, mas é muito isto. E primeiro, é ridículo. Primeiro, o quão bem Nietzsche conseguiu prever isto. Segundo, acho que fazemos muito bem olhar bem para estas questões. Até porque depois, mesmo dentro do panorama ocidental, nunca nos vai acontecer. Eu sinceramente acho que não vai acontecer uma coisa desse género. Não de forma tão aberta, tão óbvia para nós. Uma coisa desse género? O que eu não percebo. Imagina, por exemplo, o que acontece na Coreia do Norte. Culto de personalidade desse género. Acho que nunca vai acontecer porque nós já passamos de um certo ponto qualquer em que se torna difícil conseguir criar-se esse culto de personalidade. Se bem que é tal coisa, nunca digas nunca, blá blá blá. Agora, a questão aqui da sociedade ocidental se ter tornado laica, eu acho que o verdadeiro problema aqui é que primeiro o Estado laico, toda a gente, completamente 100% a favor. Sim. O Estado não deve ser religioso. Ponto. Acabou. O que se está a fazer, no entanto... Agora, o problema é que nós, por causa da tal separação, morte de Deus, por causa de termos morto Deus, e o Estado se ter aproveitado desse vácuo de crença, eu acho que houve uma diluição muito grande daquilo que separa o Estado e o povo, a sociedade.
E então confundiu-se muito. Lá está, exato, porquê? Confundiu-se como o Estado tem que ser Deus, ele não pode estar no comum dos mortais. E então confundiu-se muito o Estado com a sociedade. E à medida que se foi tentando laicizar o Estado, laicizou-se a sociedade também. E nunca conseguimos dissociar muito bem uma coisa da outra. E então nós agora acabamos por nos encontrarmos com uma sociedade que toda a gente reconhece profundamente como não tendo grandes valores. Eu ouço toda a gente dizer isto. Olha, por exemplo, uma das coisas que eu acho que... Não tem princípios. A nossa tanto geração... pobre pelo mundo fora e ninguém quer saber. Isto é uma falta de crenças, de uma bússola moral. Porquê é que a nossa geração é tão preocupada com não queremos dinheiro, nós queremos propósito? Porque nós falta essa notamos que mensagem. falta alguma coisa. Porquê é que se tem falado tanto? Porquê é que o Jordan Peterson tem ganho tanta força, por Exatamente. exemplo? Porquê é que tantos homens que falam sobre responsabilidade têm ganho força? Porque a nossa geração sente-se desprovida de significado, Dá algum propósito. de propósito. Tipo, nós não... Ok, eu gosto de pôr as coisas deste prisma. Parece que chegamos ao fim da história. Ok, isso é uma perspectiva interessante. É do género, não há mais nada para crescer. Eu juro-te que já há muito tempo... Estamos a chegar ao fim da simulação. Não, que parece que estou a viver o fim da história. Okay. Que é tipo, parece que como se fosse, imagina, como se tu vivesses um filme, não é? E parece que o filme está mesmo a chegar ao fim. E tu já sabes, estás tipo naqueles últimos 10 minutos. Isso é e as coisas vão engraçado. concluir. Isso é uma ideia bem Estás a perceber? Só que perpetuamente nisto. Sim. Não é porquê? Por causa da tal falta de propósito. Ou seja, o que é que vem daqui para a frente? O que é que tu tens mais? E que é uma coisa que ultrapassa muito as questões, por exemplo, de carreira. Eu imagino que seja a primeira coisa que venha muita gente quando o pessoal venha à cabeça de muita gente quando o pessoal fala em propósito. O meu propósito é o que seja, força. Mas querem sempre faz o que eu quero é que sejas feliz. Quero ajudar alguém, quero ajudar as pessoas, quero exemplo, sentir que tem um impacto. É que Simon és... Sinek diz, diz que normalmente os millennials dizem, eu quero fazer alguma coisa com propósito, quero ter impacto. E ele diz sempre, o que é que quer que isso seja, basicamente, porque assim, o que é ter impacto? Ok. Já não tem impacto. Coisa. É isso que tu queres fazer? É uma sensação de que não têm lugar e que precisam de algum lugar para ele. A minha questão aqui na questão das religiões ocidentais... É o que o pessoal quer é encaixar. Mano, eu aprendi isso com Naruto. Ok. Nerd. O mais importante é reconhecimento. É o que toda a gente quer. Por isso é que a nossa cultura é ser famoso. As redes sociais vêm de onde, mano? Por exemplo. É injeções de dopamina. O que tu queres é injeções de dopamina. Tu pões uma foto, tu recebes likes, o teu cérebro começa a produzir mandas mensagens, recebes mensagens. Nada de errado. Ninguém aqui está a passar julgamentos de valor. Estamos só a dizer é o que é. O problema não tem a ver com se é errado ou não, se é moral, se é ético. O problema é, em termos da sociedade, não é sustentável. Porquê? Porque e até pode ser. Simplesmente temos é de fazer mudanças, afinações à sociedade, exatamente, para que seja compatível com isso. Como, por exemplo, eu sou a primeira pessoa do mundo a falar-te que o capitalismo é o melhor sistema económico alguma vez desenhado pelo homem, ponto final, parágrafo. Tal como a democracia é o melhor sistema político desenhado pelo homem, ponto final, parágrafo. Isso significa que são perfeitos? Não, nenhum nem outro. O capitalismo não é perfeito, nunca nada é perfeito. Ok, acho que podemos partir um bocado aqui. Na minha opinião, continua a ser o melhor sistema. A grande questão aqui é que quando tu tens um sistema como o capitalismo que te permite acumular riqueza, que te permite comprar imensas coisas e retirar prazer de posses materiais, tu tendo um sistema materialista desta forma, tens que ter sem um contrabalanço. Compasso moral, o problema é esse, não tens o contrabalanço. A sociedade perde muito mesmo a direção. E tu acabas por ter uma sociedade muito direcionada para o ter as coisas, o possuir, o hedonismo. Mostrar que tem o hedonismo. É muito. Por isso é que se diz que não há paciência, há entitlement. E vem também o nihilismo. Exato. Eu lembro-me de ver, por exemplo, há uns tempos para cá, um podcast do Joe Rogan que ele levou lá o Dan Bilzerian. E o Dan Bilzerian estava a falar, e ele deu esse gajo, por acaso, é aquele tipo de gajo que tu és bem capaz de olhar para ele e dizer este gajo não vale um cu, não tem nada. Sim, é um meathead, basicamente, pensas tu. Só que é tal coisa, dá-lhe um bocadinho de espaço, como a toda a gente, para falarem um bocadinho, então se calhar vais ver que ele até diz alguma coisa com jeito. Eu vi o Post Malone no H13 e fiquei tipo, ok. Até curto esse, mano. Mas o que acontece? Dan Bilzerian, podcast de Joe Rogan, há uns tempos para cá, que ele disse, tipo, a partir do momento em que tu começas a ir aos meus restaurantes, já não queres saber.
Tu vais uma vez, vais duas, vais três. A partir daí, um restaurante normal são os melhores restaurantes do mundo. Então, a partir do momento em que tu vais a primeira vez a um restaurante, a um hotel de 5 estrelas, ou 6 ou 7, ou lá quantas estrelas é que existem, tu depois vais à primeira, vais à segunda, vais à terceira, a partir daí isso é só normal. O materialismo não te dá resposta a absolutamente nada. Simplesmente deixa-te ter conforto na vida. E eu sou a primeira pessoa a dizer-vos: a riqueza não compra a felicidade. Não. É verdade, mas a pobreza não compra nada. Como é que diz? Acho que é o Kanye que diz. É preciso encontrar o equilíbrio. O Kanye diz: ter dinheiro não é tudo, não o ter é. Yeah. É isto eu acho que uma das coisas que é. Por isso é que eu digo que sou um cristão cultural. Uma das coisas que eu acho muito interessantes no cristianismo, e acho que ele já descodificou isto, é que é necessário. Não, mas tu reparas que isto é algo que é transversal em todo lado. A dicotomia, o yin e yang, o Tao, o bom e o mau, o zero, o caos e ordem. É tudo dicotómico. Homem e mulher. E neste caso é o prazer e o sofrimento, que é o cristianismo já compreendeu uma coisa, que é as dificuldades e o sofrimento são a razão pelo qual os momentos maus são a razão pelo qual os momentos bons sabem bons. Bem. Yeah. E é isso que o Dan Bilzerian, por exemplo, porque é que ir a um restaurante onde tu pagas 500 euros à cabeça já não lhe sabe nada? Porque ele já não sabe o que é ir ao McDonald's e aquilo ser incrível. Yeah. Porquê? Porque o normal dele se calhar era comer arroz com um peito de frango. Yeah. Capá, se fizeres isso muitas vezes é pensar a vida, estás a perceber? E acho que é necessário, e é uma das coisas que eu tenho notado imensamente, que é, há muita gente que está muito bem com a vida porque perceberam que têm que encontrar o equilíbrio de fazerem restrições decididas por eles. E eu próprio tenho começado a fazer isso. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Houve uma altura da minha vida em que tomava banho de água fria, seja janeiro ou seja agosto. Tomava banho de água fria. Porquê? Que és tolo. Também. Mas porque quando eu ia tomar... Porque eu dava muito valor a quando tomava banho de água quente. Te garanto. Estás a perceber? E é a mesma coisa. É género, olha, tu comeres arroz com um peito de frango todos os dias, quando tu vais fazer uma refeição especial, ela é efetivamente especial. Yeah. E acho que isso é uma das coisas que o cristianismo nos ensina imenso. Estás a perceber? Que é tipo... E o minimalismo também. Sim, e o cristianismo, fundamentalmente, pronto, é basicamente... Pelo menos mas isto é as religiões no geral, percebes? Porque o budismo também fala muito disto. Claro. A forma de que eu vejo o cristianismo é muito simples. Primeiro, completamente destacado da igreja. A igreja não... Para mim, a igreja tem quase nada a ver com aquilo que é o cristianismo. Aliás, a igreja foi quem deu tão mau nome ao cristianismo. A igreja na minha opinião, é culpada de as gerações modernas terem a perspectiva que têm em relação ao cristianismo. E apesar de eu reconhecer todos estes problemas à igreja e de lhes atribuir culpa, em muito grande parte, nem é tão por causa da forma como eles agiram na atualidade. Porque a verdade é que a igreja não tinha, na minha opinião, não tinha forma absolutamente nenhuma de saber a mudança de paradigma gigantesca que a Europa, o centro do cristianismo, ia sofrer ao longo do século XIX e XX. Sim, tipo, as mudanças aconteceram muito rápido. E depois o advento... E não tinhas como prever o que ia acontecer. O advento o que se fala sempre é exatamente que é crescimento exponencial. O advento da internet mudou radicalmente a forma como as pessoas olham até os governos têm dificuldade. A legislatura tem dificuldade. E a igreja não conseguiu reagir a isso. Na minha opinião, eu não sei se eles tinham alguma forma. A minha questão aqui é a maneira como eles já tinham construído as coisas, como tinham construído os dogmas todos e todas as fábulas à volta daquilo. Eu não vejo como é que eles pudessem ter forma. Eu acho que a supressão da ciência era exatamente esse o objetivo. Eu acho que havia uma compreensão da parte da igreja, isto pelo menos na Europa, de perceber que o progresso científico iria pôr em causa, ia causar os problemas que nós estamos a ver agora. E que a igreja não conseguiria reagir a tempo.
Pois. Mas lá está. É aí que eu digo que aí que eu ponho a culpa da igreja. Era algo que eles preveram de certa forma. Previram. A questão aqui que eu vejo, a questão aqui para mim era, não é tanto por causa do que eles fizeram no presente, porque não é. A questão é a forma como eles construíram a igreja. E de muitas coisas da própria história da igreja. Depois de coisas menos conhecidas, não é? Como, por exemplo, supostamente existem... Assim, a Biblioteca do Vaticano tem textos a dar com pau, que ninguém faz a mínima ideia o que é que estão lá. E existem quase lendas, fábulas, sobre evangelhos. Fábulas. Sobre evangelhos escritos por pessoas que depois a igreja, ao fazer um compêndio para depois publicar a Bíblia, decidiu não incluir alguns evangelhos. Supostamente a Bíblia que nós temos atual é a edição do King James. Sim. Ou seja, é uma Bíblia que foi editada tipo o século XVI ou século XVII, não sei assim do género. E a questão é assim, primeiro tu tens logo... Até porque a Bíblia primeiro vem de tradição oral. Sim, exatamente. Tipo, nem sequer havia grande escrita na altura. E a questão depois é um bocado a igreja, tendo em conta que tem os seus próprios propósitos, que tem os seus próprios interesses e tudo mais, não é de esperar que, se houver textos que os põem em causa... Imagina que, por exemplo, existia, olha, sei lá, Evangelho de Maria, a mãe de Jesus, ou de Maria Madalena, ou de apóstolos, que nós se calhar nem sequer fazemos a ideia que existiam. E os gajos têm um pedaço de conhecimento que é completamente revolucionário. São Tobias. Ou uma coisa qualquer assim da cena, estás a perceber? Imagina que um desses textos dizia que a religião, a partir do momento em que for organizada, não funciona. Por exemplo. Põe em causa tudo. Não põe em causa tudo, põe em causa a igreja. Sim, põe em causa. É de esperar que a igreja depois partilhe esse tipo de documentos e os inclua na Bíblia e diga: olha, leiam a Bíblia e sigam à risca. Espera lá, mas esta gaja está-me a dizer para não te seguir a ti. Não vou fazer isso. E eu acho que é um bocado... Acho que a igreja... Porque eu tento ter uma perspectiva realista em relação àquilo que aconteceu com a religião cristã. Eu acho que a igreja, no fundo, tentou demasiado criar um mito. A lenda de ser o filho de Deus que desce à terra, a mãe dele, engravidada pôs as fichas todas numa coisa, basicamente. Apostou demasiado na cena da figura mítica que desceu à terra. E se tu tiras isso, depois, pum. E isto, eu, apesar de eu acreditar, lá está. Acredito em Deus. Depende da definição que tu des de Deus, não é? Mas se Deus for simplesmente, do meu ponto de vista, Deus seria uma espécie de fórmula matemática / física / química / tudo, não é? É o criador de tudo e é uma espécie de uma fórmula ou um conjunto de regras que definem a forma como todo o universo funciona. E é por isso que dentro dessa teoria somos todos filhos de Deus, não é? Afinal, tipo, houve o Big Bang, não é? As coisas explodiram, fizemos estrelas, fizemos planetas, lá, e depois nasceu a vida, apareceu a vida do nada, depois vieram pessoas que ganharam consciência, que apareceu assim do nada e... de um certo ponto de vista eu consigo compreender aquilo que Jesus Cristo queria dizer, como somos todos filhos de Deus. Tipo, somos todos poeira de estrelas, não é? Partilhamos todos tipo as mesmas características a nível de ADN. Portanto, eu acho que a minha proposta, e isto, pronto, já estamos um bocado a dar closing remarks, não é? Exato. Em relação àquilo que é a religião. Eu acho que a minha perspectiva aqui em relação à religião é muito simples. É que eu sinceramente acredito que Jesus Cristo estava a dizer a verdade em tudo aquilo que dizia. Simplesmente disse-o de uma forma metafórica. Ok. Não, sabes porquê que eu acho? Mas eu acho que é exatamente isso. Tem que ser metafórica para ela poder se adaptar aos tempos. Não, porque imagina... Porque se ele for muito literal, tu não te vais conseguir identificar com uma coisa de há 2000 anos atrás. Exatamente, e a questão é... Se ele tivesse a falar de tirar uma lição de como ele vem de carapaus. E para mim, a questão não é só essa. É quando tu estás a falar de divindades, daquilo que é etéreo, quase. Daquilo que não obedece às leis da física, às leis do tempo e do espaço. Yeah.
E eu acho que até é maior do que isso. Porque, por exemplo, tu ouves muito falar da questão das várias dimensões. De existirem várias dimensões. Ok, Alex Jones. Nem é Alex Jones, é tipo Elon Musk. O Elon Musk diz que há várias dimensões. O Einstein dizia que havia várias dimensões. Tipo, a questão das dimensões acho que é uma questão científica bem estabelecida. E eu, para mim, a questão é que não sei até que ponto são dimensões, ou se dimensões é a forma mais correta de nos referirmos a elas. Acho que existe mais uma espécie de diferentes planos de existência, não é? E nós habitamos um desses planos de existência. Nós vivemos a 3 dimensões. Lá está, não é uma questão de dimensão. Para mim é uma questão de planos de existência. E associados a níveis de consciência. Depois, por exemplo, nós existimos... Exato. E a nossa consciência é da percepção de 3 dimensões. Não é só a questão das 3 dimensões, porque, por exemplo, os animais também percepcionam a 3 dimensões e estão num nível de consciência completamente diferente do nosso. O que eu estou a dizer não é... Certo, e é aqui que entra a questão, o contraponto entre consciência e realidade objetiva. Já se esta realidade existe para além da minha consciência da existência dela própria. Eu gosto muito de todas aquelas teorias. Se calhar nós percepcionamos, se calhar nós percepcionamos a 3D porque esta dimensão, este sistema é a 3D. E nós estamos encaixados nele porque ele é 3D. Eu nem acho que entre por aí. Na minha opinião, isto pronto, lá está, é tal coisa. É como dissemos no início. Isto nem é a minha opinião. Eu nem parto muito. Eu nem paro muito tempo a pensar nestas coisas. Estou só a discourse. Eu curto bué. A pensar e questionar. Porque assim, eu acho só... Nós passamos séculos, agora já vão séculos, a aprimorar o método científico. Que revolve à base de desenhar uma hipótese, testá-la, contrapô-la com os testes, refiná-la, e isto pronto, é um processo repetitivo até chegarmos a alguma coisa tangível e que efetivamente funcione. Nós não temos processo absolutamente nenhum para o mundo espiritual. E está aí o problema. E o mundo espiritual é gigantesco. Eu não tenho grande dúvida disso. Nós é que não estamos minimamente treinados, nem sequer para aí virados, para podermos explorar o mundo espiritual. Porque existem milhões de teorias engraçadas. E depois as religiões, todas elas têm mitos comuns entre elas. Lembro-me de ver um documentário que, por acaso, que é uma coisa que me espanta sempre que eu falo com alguém e que me diz, também vi isso na altura. Foi um documentário que passou na RTP2, bem aleatório, com Morgan Freeman a narrar. Se calhar alguns de vocês viram. Com Morgan Freeman a narrar, a falar sobre os mitos das religiões e aquilo que esses mitos de todas as religiões têm em comum. Nome? Não sei o nome. Eu referencio-me sempre como sendo o documentário do Morgan Freeman sobre religiões. E ele, uma das coisas que eu vi, que eu só vi o primeiro episódio, era sobre os mitos da criação. As religiões, apesar de todas elas usarem mitos de criação diferentes, todos eles revolvem à volta da mesma coisa. Portanto, há aqui alguma história em comum que todas as religiões estão a tentar contar. É isso, é exatamente isso que diz o Franz Deval. Há aqui uma espiritualidade que, na minha opinião, está associada de forma intrínseca à condição humana e à existência humana, que nós não estamos nem lá perto de a conseguir explorar. O próprio Tesla, antes de morrer, disse mesmo que a sociedade humana vai sofrer uma revolução quando nós aprendermos a explorar a espiritualidade humana. Porque assim, pensa comigo. Pensa comigo nesta cena. Ok, penso contigo. Pensa. Nós tivemos... Assim, primeiro, temos ali. Como é que isto começou? Supostamente... Vai juntando força, mano. Vai juntando. Isto começou supostamente numa explosão. Há tipo bilhões de anos para cá. Um Big Bang. Que deram o nome de Big Bang. Antes do Big Bang, supostamente não havia nada. Ou nome para um filme porno. Continua. Primeiro é assim, obviamente isto é só uma teoria. Mas é tal coisa, é precisamente por causa de ser uma teoria, é que eu vos digo, tem de haver alguma coisa para além disso. E se calhar a ciência, vamos chegar a um ponto em que a ciência vai conseguir explicar isso. E o facto da ciência não conseguir explicar isso não implica a inexistência, lá está, de outros planos de existência e de divindades até. Antes do Big Bang não havia nada, supostamente, não é? Depois há uma explosãozita. Uma coisa assim minúscula, rapidíssima, em que simplesmente aparecem coisas do nada. Cria-se o contínuo, o espaço-tempo e tudo mais. Depois essas coisas começam-se a organizar todos os quarks e tudo mais, organizam-se, formam protões. Depois aparecem eletrões também. Depois estão aí a viajar de alguma forma
depois começam-se a juntar, fazem hidrogênio e hélio, depois o universo é todo uma nuvem de gás gigantesca. Essa nuvem de gás começa a se aproximar cada vez mais, até ficar pequenina e ser tanta pressão que de repente explode e forma-se uma estrela. E depois esse processo repete-se. Tipo, infinitamente. Quase. Até chegares a um ponto em que tens basicamente um número infinito de estrelas e tens um número infinito de planetas, que são basicamente blocos de rocha à volta das estrelas. Sim. Que por si... Em Vênus chove metal. Exatamente. Que por si já eram Neva poeira de outras estrelas. E há uma destas bolas de rocha que depois de lhe bater outra bola de rocha lá à frente e depois de começar a chover lá dentro e depois de vulcões e depois dos vulcões começarem a explodir e fazerem terra e aparecer vida aqui pela primeira vez, eventualmente chegamos a um mamífero qualquer que começa a pôr as costas direitas, começa a andar em pé e chega a uma altura. Esse mamífero não sou eu, tenho uma péssima postura. Pois, exato. E depois chega a uma altura em que esse mamífero ganha consciência de si próprio. Ora, nós estamos a falar de partículas ecas que se juntaram todas, organizaram de tal forma que fizeram estrelas, explodiram, fizeram planetas, eventualmente chegou a um ponto de vida de tal forma que essa vida gerou consciência de si própria. Como é que tu geras consciência? Como é que tu processas esta quantidade estúpida de informação? Tipo, imagina, para um ser humano... Como é que se gerou consciência a partir do nada? Yeah. Acho que é a grande questão da humanidade. Não, isto por acaso vai levar a um... E acho que a religião é muito a tentativa coletiva de responder Porque imagina, a religião acaba por ser tipo tentar responder ao porquê. Yeah. Ao verdadeiro porquê. Tipo, ao derradeiro porquê. Que é exatamente. O porquê. Género. Isto tudo porquê? Porquê? Porquê tudo isto aqui à minha volta? Tipo, a resposta à vida, essencialmente, é de género. Porquê é que nós existemos? Exato, é 42. Fica já o pessoal lá a saber, é 42. Agora falta saber a pergunta. Pois, a grande questão é essa. E acho que o porquê depois também adequa-se tipo, a todo o resto de cada pessoa. Mas a grande questão é isto. A religião, essencialmente, é só a tentativa coletiva de responder ao porquê. Que supostamente está encontrado... Imagina, a resposta é-te dada se tu corresponderes com estas... Isto principalmente nas religiões abraâmicas, mas tu correspondes a estas exigências, quando morreres vais ter a resposta. Não. Eu acho que depois essas tais escolas de pensamento quase vá. Nem é bem escolas de pensamento, é só teorias malucas do que é que nos pode ter criado ou não. Há uma que eu gosto particularmente, que é de que todo o universo é basicamente um pensamento de Deus. Não é? Seria Deus, pronto, seria uma entidade qualquer, em qualquer plano de existência que seja esse, que por não ser o nosso, nós não conseguimos percepcionar, nem nunca vamos conseguir percepcionar, tipo, visualmente, ver visualmente, apesar de que acredito que seja possível. Mas é daí que vem o agnosticismo, por exemplo. Do que tu estás a dizer, o agnosticismo é isso. Sim, não, a questão é que eu acredito que eventualmente possamos chegar a um ponto em que haja comunicações entre os vários planos de existência. Tipo Rick e Morty, basicamente. Não é uma questão de Rick e Morty, é mesmo... Porque estas dimensões existem todas ao mesmo tempo no mesmo espaço. Sim. Simplesmente são em planos diferentes. É estranho de conseguir tentar explicar a forma como eu vejo isso. Mas então, dentro dessa teoria, seria todo o universo apenas um pensamento de Deus? E depois há bons pensamentos e há maus pensamentos. E depois... Ou então não, ou então se calhar são mesmo... É um espaço gigantesco dentro do qual está a haver uma luta bíblica entre Deus e o demónio. E depois na Terra, a Terra simplesmente é uma representação física, ou pelo menos da nossa física, dessa luta que está a haver entre o bem e o mal. Não sei, se calhar também é muito a forma do... Todo o ser humano lá está por estar inerentemente atraído a alguma crença. Se calhar também é a nossa tendência para querer ver tudo como uma luta entre o bem e o mal. Porque no fundo... Basicamente o que tu fazes é tentar reconstruir através da informação que tu tens. E através da nossa percepção. Daquilo que nós conseguimos percepcionar e compreender. Porque a verdade é que nós nunca vamos... Os extraterrestres têm sempre tipo, um aspecto tipo humanoide, quase. Ou pelo menos em comparativo com alguma coisa que tu conheces na Terra.
Pá, porque tem que ser. Sim, existe a teoria de tem que estar predicado em alguma coisa que tu conheces. Existe também aquela teoria de que Jesus, Cristo, Um réptil. Não necessariamente um réptil, mas é um cruzamento de espécies terrestres e alienígenas. Sim. Ou então o gajo... a ideia de que então os Anunnaki... A teoria de que eu gosto mais... Já estamos a entrar nas teorias da conspiração. Nem é conspiração, nem deixar de ser. Eu gosto muito mais quando não dizes que é conspiração e é só uma cena em que tu perdes algum tempo a pensar porque é divertido. Sim, também. Tipo, é mais por aí. Também é. E eu pessoalmente eu gosto de olhar para Jesus Cristo como um gajo bué de normal, no sentido em que era uma pessoa que nasceu como todos os outros, só que o gajo era ridiculamente inteligente. Yeah. E não só era ridiculamente inteligente, como tinha uma espécie de ligação a... Ele tinha um consciente emocional gigantesco. Inteligência emocional. Eu não gosto de me referir a ele como inteligência emocional, porque a inteligência é muito particular, mas sim, eu referir-me a isso como afinidade com a consciência única humana. Porque assim, pronto, lá está. Ele estava ligado de uma forma muito mais... Se efetivamente se formos uma espécie de um pensamento de Deus, ou uma personificação, uma representação daquilo que está a acontecer numa batalha épica entre Deus e Diabo e tudo mais, ou o que quer que sejam, queiram acreditar... Ok, perdi-me um bocado. Mas, Jesus Cristo, ok. Apesar de não só muito inteligente, como estava em conexão com essa consciência única. Que é essa espécie de ligação que existe entre as pessoas de alguma forma. Não conseguimos perceber, lá está, porque nós não temos método para perceber. Um nível de empatia simplesmente diferente. Nós não temos um nível... A verdade é que eu acho que não temos nível de compreensão para isso. Não estamos a trabalhar para isso. Pode ser que um dia sim. Concluímos assim. Otimista, não é? Exatamente, concluímos assim. E pronto, essencialmente religião foi... concluímos com a ideia de que a religião foi basicamente algo que nasceu fruto da necessidade dos seres humanos de se agruparem e de funcionar. Com algumas crenças comuns, morais. Porque parece ser uma coisa comum, é que em toda a humanidade todos nós nos apercebemos. Alguns com confucianismo, outros com taoísmo, outros com budismo, outros com cristianismo. Basicamente parece que nos apercebemos. Precisamos de crenças morais em comum. Uma questão comum que depois toma os contornos tipo regionais. Se adapta à realidade regional. E moral. E ética de toda a gente. Exatamente. E depois se vai desenvolvendo. E depois é uma coisa extremamente pessoal. E é aí que entram vocês, pessoal. Exatamente. E olha, é assim, queremos os vossos pensamentos, as vossas opiniões em relação à religião. Mandem vir connosco. Exatamente. Digam que somos burros. Exatamente. Que Deus não existe e tudo mais. Somos uns hereges e essas coisas todas. Pessoal, agora, se disserem isso, vão para o inferno. Exatamente. Catch 22. Pessoal, já sabem, as redes sociais do Hoje Treta em todo lado e continuem a comunicar connosco e nós vamos continuar a produzir conteúdo. Já sabem, quartas-feiras e domingos. E muito obrigado por nos aturarem. E até à próxima. Vá lá, pessoal. Tchauzinho. Até à próxima.